Fala galera, beleza? Na aula de hoje vamos continuar com a nossa aula de função modular. Antes, porém, pessoal, eu queria deixar um recado para vocês. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, porque só assim você vai ficar a par de todas as nossas novidades. Beleza, galera? Exemplo 2. Vamos construir o gráfico da função y é igual a módulo de x mais 1 mais a, onde se a é maior que zero e também, galera, pertencente aos reais. Como é que eu faço essa bagaça? É simples. Você vai usar os mesmos dois passos que a gente viu na aula passada e também um terceiro passo que a gente já explica. Qual que é o primeiro passo? Você vai construir novamente o gráfico do cara que está dentro do módulo, ou seja, y é igual a x mais 1, esse cara aqui. Você vai ignorar o módulo e também, por enquanto, você vai ignorar essa constante. Só isso aqui. O que você vai fazer agora, pessoal? Fez o primeiro passo? Obviamente você vai para o segundo passo, que vai ser espelhar a parte negativa desse gráfico para cima. Se você espelhar a parte negativa desse gráfico para cima, você vai obter o gráfico da função y é igual a módulo de x mais 1. Até aqui está idêntico à aula passada. O que vai mudar? Esse a. Esse a, pessoal, vai fazer com que o gráfico vá a unidades para cima. Por quê? Porque ele é positivo, ó, a maior que zero. Se esse a fosse negativo, ele deslocaria o gráfico a unidades para baixo. É sempre assim. Nerk, não entendi muito bem. Beleza, guarda essa informação que a gente já vai mostrar alguns exemplos práticos. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo, construir o gráfico da função y é igual a x mais 1. Esse cara sem módulo, sem nada. Se você fizer isso, você vai obter esse jeitão de gráfico, que vai cruzar o eixo y no ponto 1 e o eixo x no ponto menos 1. Nerk, como é que eu faço esse gráfico? Se você não lembra como se faz o gráfico de uma função do primeiro grau, revise nossas aulas de função, que a gente já explicou isso. Feito isso, pessoal, eu quero que você note que esse pedacinho vermelho está o quê? Abaixo do eixo x. Posso ter um valor negativo como resultado de módulo? Não posso. Por conta disso, eu vou espelhar esse resultado para cima. Ó. Peguei esse pedaço, espelha ele para cima. Você vai ver que se o eixo x for um espelho, esta metade aqui é simétrica em relação a essa outra metade. Tranquilo? Tranquilo. Até aqui a gente viu na aula passada. Na aula, exatamente. Agora, pessoal, aqui vem a grande diferença. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse gráfico e vai jogá-lo para cima. Por que para cima? Porque o a é positivo. Se esse a fosse 2, eu jogaria esse gráfico 2 unidades para cima. E se esse a fosse negativo, eu jogaria ele 2 unidades para baixo. Tranquilo? Mais ou menos, Nerk? Beleza, a gente já vai ver um exemplo numérico. Mas eu quero que você note que este gráfico, esse pontinho aqui, ó, ele tem altura 0 no eixo y, correto? Correto, ó. Você vê que no eixo y ele tem altura 0. Você vê que esse mesmo ponto subiu a unidades, ou seja, esse ponto que tinha altura 0 aqui vai ter altura a no eixo y. Entendi. Então todos os pontos desse gráfico vão ser aumentados em a unidades, ou seja, eles vão ser deslocados a unidades para cima. Exatamente, cara. Você pegou o jeitão. Olha só esse ponto que está cruzando o eixo y no ponto 1. Esse mesmo ponto também subiu a unidades para cima. Então esse ponto passa a ser 1 mais a. Ah, né? Que agora eu entendi mesmo. Beleza. Vamos ver em todo caso um exemplo numérico. Exemplo 2. Construir o gráfico da função y é igual a módulo de x mais 1 mais 3. Como é que eu faço essa bagaça? Primeiro, você vai construir o cara que está dentro do módulo, tirando o módulo e tirando essa constante. Então vai ficar y é igual a x mais 1. Beleza. Você fazendo isso, você vai para o passo 2. Qual que é o passo 2? Você vai pegar esse gráfico e vai pegar a parte negativa dele e espelhar para cima. Se você fizer isso, você vai obter o gráfico da função módulo de x mais 1, que é muito parecido com essa função, correto? Correto. O que está faltando? Subir o gráfico 3 unidades. Nerk, por que você vai subir o gráfico 3 unidades? Porque nós temos mais 3. Quando você tem o gráfico de módulo de alguma coisa mais 3, esse mais 3 vai fazer com que o gráfico suba 3 unidades. E se fosse menos 3, Nerk, ele desceria 3 unidades. E se fosse menos 5,
menos 5, ele desce 5 unidades. E assim por diante. Mais sobe o gráfico, menos desce o gráfico. É muito parecido, inclusive, com conceitos que a gente já aprendeu em gráfico de função exponencial e também em função logarítmica. Também é interessante dar uma olhada nesses caras. Vamos lá, pessoal. Primeiro passo. Se você construir o gráfico da função y igual a x mais 1, você vai obter esse gráfico aqui, que corta o eixo x no ponto menos 1 e o eixo y no ponto 1. Beleza. Se você fez isso, o que você vai fazer agora? Você vai para o item 2. No item 2, você vai espelhar a parte negativa desse gráfico para cima. Se você espelhar essa parte negativa para cima, o seu gráfico vai ficar assim, ó. Eu peguei esse pedaço que está negativo, joguei ele para cima. Beleza? Beleza. Só que cuidado, pessoal. Você não vai jogar para cima de qualquer jeito. Você tem que jogar de uma forma que esta metade negativa seja simétrica em relação a essa metade positiva. Você nota que se o x for um espelho, esse pedaço é o reflexo desse pedaço. Tranquilo? Tranquilo. Então, com isso, nós fizemos o passo 2. Vamos para o terceiro passo. Qual que é o terceiro passo? Você vai subir o gráfico 3 unidades. Nerk, por que você vai subir 3 unidades? Porque é mais 3. Novamente, se fosse negativo, você desceria as unidades correspondentes. Como que fica então, pessoal? Peguei esse gráfico, subi esse gráfico. Eu quero que você note que esse ponto, que era 1, passou a ser o quê? 4. Esse pontinho, que tinha altura 0, passou até a altura 3. Entendi. E esse ponto, que era menos 1, pessoal, continua sendo menos 1, porque o gráfico ele foi para cima. Ele não foi para a esquerda, direita, ele só foi para cima. Ah, né, que legal. Então quer dizer que, no caso, o x desse gráfico vai continuar sendo menos 1 nesse ponto? Sim, vai continuar sendo menos 1. A única coisa que muda é que o gráfico vai para cima, ele não vai para os lados. Tranquilo? Tranquilo. Nossa, né, que é muito fácil. É muito fácil mesmo. Vamos então, pessoal, para a continuação. Vamos ver um outro exemplo. Eu não sei porque eu chamei de exemplo 2, mas deixa assim. Construir o gráfico da função y igual ao módulo de x mais 1 menos 3. Note agora, pessoal, que nós trabalhamos com uma constante negativa. Como é que a gente faz? Do mesmo jeito. Então, o primeiro passo vai ser construir o gráfico da função y igual a x mais 1. Até aí, tranquilo. Segundo passo, você vai pegar esse gráfico e novamente você vai espelhar a parte negativa para cima. Se você fizer isso, você vai obter o gráfico de y igual ao módulo de x mais 1. Tranquilo. E agora, pessoal, é que vem o grande diferencial. Você nota que nós temos o quê? Uma constante negativa. Como a constante é negativa, você vai descer o gráfico 3 unidades. Por quê? Porque é negativo. Se fosse positivo, você subiria 3 unidades. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá. Primeiro item. Construir o gráfico da função y igual a x mais 1. Funçãozinha de primeiro grau. É muito fácil de fazer. Tá aqui. Beleza. O que a gente faz agora? Você vai espelhar a parte negativa para cima. Ou seja, vai pegar esse pedaço que está negativo, vai jogá-lo para cima, utilizando como espelho o eixo x. Ou seja, se o eixo x for um espelho, esta metade é igualzinha a esta metade. Ou melhor dizendo, as duas metades são o quê? Simétricas. Beleza. O que a gente faz agora? Agora, pessoal, a gente vai pegar esse gráfico em azul e vai descer esse gráfico 3 unidades. Ou seja, este ponto que tinha altura 0, ele vai passar até o quê? Altura menos 3. Está aqui, ó. Aquele pontinho que está aqui, ele passa agora a estar aqui e tem altura menos 3. Esse ponto que tem altura 1 vai descer 3 unidades, correto? Então ele vai passar a ser menos 2. Beleza, então achamos 2 pontos do gráfico. Pessoal, o que a gente pode fazer também? A gente pode jogar pontos nesse gráfico, resolver uma equaçãozinha do segundo grau para ver onde que o gráfico corta o eixo x. É muito fácil. Como é que eu faço para descobrir em quais pontos o gráfico vai cortar o eixo x? Para fazer isso, pessoal, você vai jogar y igual a 0. Nerk, por que você vai jogar y igual a 0? Pelo seguinte, você nota que esse ponto é menos 4x, 0y. Por que 0y? Porque os pontos onde o gráfico corta o eixo x, o y vale 0. Onde que o gráfico corta o eixo x? Ele vai cortar
nesse ponto e vai cortar nesse ponto, correto? Correto. Então o que você vai fazer? Você vai resolver uma equaçãozinha do primeiro grau, ou melhor, uma equaçãozinha modular. Você vai fazer módulo de x mais 1 menos 3 é igual a zero. Se você fizer módulo de x mais 1 menos 3 igual a zero e resolver essa equação, você vai obter duas respostas. Ou o x vale 2, ou o x vale menos 4. Entendi. Isso significa, pessoal, que quando o y vale 0, o x vale 2, que é justamente esse ponto, 2, 0. E quando o x vale menos 4, o y também vale 0. E a partir disso, você faz esse gráfico aqui. Muito tranquilo de se fazer. Beleza, pessoal? Valeu então!